Só que nós temos aí umas coisas muito importantes quando a gente fala em ectoderma. Quando falamos em ectoderma, estamos falando de conflitos que impactam diretamente no córtex cerebral. Lembra no início da aula que eu expliquei para vocês que o endoderma é do tronco cerebral, mesoderma antigo é do cerebelo, mesoderma novo é substância branca e o ectoderma é córtex cerebral. O córtex cerebral ele surgiu muito depois durante a nossa evolução e devido às demandas e às exigências dos organismos para que eles sobrevivessem, ele ficou uma parte do cérebro extremamente especializada, tanto é que ele tem muitas subdivisões. E aí, como nós já aprendemos até hoje, a partir do mesoderma antigo, a partir da parte de mamas do mesoderma antigo, e depois entrando no mesoderma novo, nós aprendemos sobre lateralidade, nós também entendemos que no ectoderma, relacionado ao córtex cerebral, nós também vamos ter questões de lateralidade, questões de mãe ou filho, questões de parceiros. E elas são muito significativas. E essa lateralidade, ela é representada também por conflitos territoriais e conflitos de separação. E aqui está o nosso ectoderma. Todos os tecidos do Dr. Hammer têm um mapa. E nós já estamos quase chegando na hora de receber os nossos mapas para nós começarmos a estudar ainda mais profundamente, tá? Eu vou mandar esse material para vocês. Características do ectoderma, muito importantes. Então, aqui onde vocês veem esses pontos, né, são onde os focos de Hammer vão se instalar. Por exemplo, ductos branquiais. Nós vamos ter um foco de Hammer aqui. Quando nós vamos falar, por exemplo, do pâncreas, do diabetes, o foco do Hammer é aqui. Vamos falar da laringe, por exemplo, e o centro motor da fala, o foco de Hammer é aqui. Só que o cérebro ele vai se dividir na metade, e além da lateralidade, ele tem uma questão que envolve território masculino e território feminino. Por que isso? Porque no lado esquerdo do cérebro, nós vamos encontrar questões hormonais relacionadas à mulher. E no lado direito do cérebro, questões hormonais relacionadas ao homem. Então, quando nós temos um conflito de ectoderma nessa região aqui, nós olhamos também, além do conflito de contato e separação, para questões de território. O que é o território feminino? Se vocês quiserem anotar na apostila, isso é muito importante, porque depois vai facilitar muito o diagnóstico. O território feminino abrange a casa, o marido e os filhos. São esses os territórios femininos. Quando nós vamos falar em território masculino, nós vamos entender que para o homem tudo é território. O carro, o emprego, a esposa, a casa, os filhos, o dinheiro, a carteira, a bola de futebol que ele tem, o celular, tudo para o homem é território. Então, fica muito fácil de diagnosticar uma questão de território. Se a mulher vir com um sintoma no ectoderma, e nós, por exemplo, vamos dizer que é na laringe, tá? Na mucosa aqui, ó, na laringe, tá? Laringe, lembrando sempre que a garganta, ela tem a faringe e a laringe. A faringe é endoderma. O que é a faringe? É por onde passa a comida. Porque lembram que os conflitos do endoderma são conflitos de sobrevivência. Eu não consegui engolir ou cuspir alguma coisa. Então, é faringe. Para vocês nunca mais esquecerem e não confundirem, eu uso a mnemômica. O que é uma mnemômica?
A mnemônica é quando você cria alguma coisa para lembrar de outra. Você cria links no teu cérebro para você não esquecer. Eu sempre confundia laringe com faringe na medicina germânica. Para eu nunca mais esquecer, eu associo faringe a farinha, porque eu como farinha, eu engulo farinha. Então, faringe, endoderma, conflito de sobrevivência, não consegui engolir alguma coisa, não consegui cuspir alguma coisa. Laringe, laringe é ectoderma. E aí, como eu já sei que a faringe é farinha, já sei que a laringe é ectoderma, nunca mais vou esquecer. Mas vamos dizer que essa mulher, ela está com um conflito na laringe, que é onde sai o nosso som da nossa fala, é onde a gente respira, por onde passa o ar para ir até os pulmões, né? Então, se é laringe, a gente sabe que está dentro do ectoderma, no território. Então, se está no território, é território feminino. Esse conflito da laringe dessa mulher, se é territorial, só pode ser ou com o marido, ou com os filhos, ou com a casa. Entenderam? Por mais que a laringe tenha a questão do medo frontal, tá? Que vocês vão entender hoje cada partezinha, né, de cada órgão que o ectoderma rege. Mas nós vamos olhar para esse núcleo da mulher. Agora, se esse homem, por exemplo, tem um relé na mucosa dos brônquios, né, que é um susto muito grande, aí e é na área territorial, nós sabemos que esse susto pode ser com qualquer coisa. Então fica mais fácil, né, de olhar para o território feminino e distinguir do território masculino. Então, quando a gente fala em território, nós vamos falar de território. O que é um território? Aqui nós temos, por exemplo, um mapa, né, onde nós temos aqui a Índia, a China. Então, a China aqui, ela tem o seu território. A Índia tem o seu território. O Brasil é um território. O território, ele é caracterizado pela demarcação de um espaço. Então, quando eu olho no mapa mundi e vejo o Brasil, eu sei que esse aqui é o espaço do Brasil, é a fronteira do Brasil. E dentro do Brasil nós vamos ter várias cidades, e cada cidade vai ter as suas características, como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Rio de Janeiro, Brasília. Cada cidade vai ter as suas características e, consequentemente, cada cidade vai ter o seu território. E cada cidade vai ter o seu bairro, e cada bairro vai ter sua rua, e cada rua vai ter a sua casa, e ali você está dentro da tua casa, e a tua casa é teu território, e dentro da tua casa tem teus filhos e teu marido, que também são teu território. Então, tudo que eu considero que é meu território. E eu aí vou ter dificuldades, às vezes, de marcar meu território, dificuldade de proteger meu território. E aqui embaixo nós temos uma foto de uma guerra. Teve um bombardeio aqui nessa cidade. Ou seja, nesse país, nesse local, alguma pessoa de outro país quis invadir esse território que era essa cidade. Então, quando alguém quer invadir o nosso território, nós também fazemos conflitos de ectoderma, conflitos de contato e separação. O córtex cerebral, ele é a parte mais jovem do encéfalo, como eu falei para vocês. Durante a evolução, a última parte do nosso cérebro que surgiu foi o córtex cerebral. E ele é a parte mais diferenciada dos demais, como eu já expliquei também, ele vai ter algumas subdivisões. E todas as ocorrências sociais mais avançadas são programas nessa parte do encéfalo. O que são ocorrências sociais avançadas? Porque nós temos relação com o outro, nós temos contato social com o outro, e isso é extremamente avançado, porque nós olhamos que nós temos condutas dentro de uma sociedade, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, o que já não acontece com um bichinho mais irracional, que ele não vai pensar duas vezes em controlar suas condutas. Então, por isso que é avançado.
O córtex cerebral possui um programa biológico significativo para o benefício dessa função social onde nós estamos inseridos, nessa função social avançada dos grupos. Então, é através do córtex cerebral que eu me comando para que eu possa conviver bem em sociedade. Só que eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, mas devido ao estar inserido no meio social, eu não vou poder fazer tudo do jeito que eu quero. Então, a gente chama isso de castração territorial. E castração é uma castração que é extremamente importante, porque se as pessoas não forem, digamos assim, castradas socialmente, nós viveríamos uma anarquia, uma bagunça, a gente viveria como selvagens. A gente estava com vontade de sair na rua sem roupa porque está calor, e ia sair na rua sem roupa porque está calor. Então, a gente vai ter uma castração social. Nós vamos ter, digamos que um pudor, nós vamos ter uma conduta, nós vamos seguir leis para que essa sociedade funcione. E, na medida em que existem essas leis, existe a ordem social. Só que nós não podemos esquecer que, antes de tudo, somos bichos, que é a frase que eu sempre digo para vocês. Nós temos nossos instintos. E aí, quando nós não podemos expressar o que a gente sente, falar o que a gente quer, aí nós vamos fazer um conflito de contato e separação, um conflito de território, um conflito de ectoderma, porque nós não estamos podendo fazer as coisas do jeito que a gente quer. Um simples exemplo é uma menina que brigou com o namorado. Ela ama muito o namorado, brigou com o namorado foi embora, ela desenvolveu uma alergia quando ela entrou na fase de cura de recuperação desse namorado. Vamos dizer que essa menina, ela quisesse agir sem a castração territorial. O que ela ia fazer? Ela ia pegar esse namorado, ela ia jogar no quarto dela, ia colocar uma grade no quarto, ia trancar a porta, ia dizer, não, você não vai embora, porque você é meu. E ela ia guardar esse homem para ela ali dentro, como como se ele estivesse numa prisão, né? Só que aí vem o detalhe muito importante. Quais são as prisões que nós estamos hoje que não tem grades? Esse tipo de prisão também vai provocar conflitos de ectoderma. Então, nós não vamos olhar só para uma pessoa que está presa, literalmente amarrada com uma corrente no pé da mesa. Nós vamos olhar para as prisões que essa castração territorial é imposta em nós através dos outros. Por exemplo, uma amiga que tem uma menina que tem uma amiga. E ela, para manter essa amizade, ela precisa se adequar ao que a amiga quer, porque a amiga é muito cheia de coisa, a amiga, qualquer coisinha, ela fica chateada, ela faz chantagem sentimental com o outro, com você, né, ou com a tua amiga, seja como for, e aí, isso é uma castração territorial simbólica. E aí, como as pessoas, elas decidiram, né, por essa conduta social, e elas não podem simplesmente prender o outro, bater no outro, fazer com que o outro faça o que elas querem, devido a essa castração territorial. Algumas pessoas desenvolveram uns mecanismos cerebrais que estão lá no córtex cerebral, onde ele consegue persuadir aquela pessoa, onde ele consegue fazer uma chantagem sentimental com aquela pessoa, onde ele consegue manipular aquela pessoa, para que aquela pessoa siga o que ele quer ou o que ela quer, sem a presença de grades. Então, o ser humano, ele sempre vai dar um jeitinho de fazer o que ele quer dentro do meio social que ele convive para satisfazer os desejos dele com o outro. E é por isso que surgem aí as relações tóxicas, é por isso que surgem todas as questões que a gente já conhece, né? Então, é assim que funciona. E aqui, aquele dia eu passei o vídeo para vocês, eu vou passar novamente o vídeo para vocês verem um conflito de território real, nível hard, nível extremo,
um conflito territorial extremo. Aos 6 anos de idade, Amira está traumatizada. Uma bomba explodiu ao lado de sua casa enquanto ela brincava. Desde então, Amira nunca mais conseguiu falar. Uma criança merece viver aterrorizada assim? Amanhã pode ser tarde para proteger uma criança inocente da fome, da violência e do desastre. Com pouco mais de R$ 1 por dia, nós podemos fazer muito. O Acnur, agência da ONU para refugiados, ajuda a protegê-las. Crianças precisam de nós e nós precisamos da sua ajuda agora. Sabemos que você não vai virar as costas para crianças como Amira. É mais urgente que nunca. Acesse agora onurefugiados.org e faça a sua doação. Ajude refugiados que perderam tudo.